Lançado em 2001, O Pacto dos Lobos, dirigido por Christoph Gans, é um daqueles filmes que se recusam a caber em uma única prateleira. Ele mistura filme histórico, terror, ação, mistério investigativo e até artes marciais, tudo embalado com um visual operístico que parece saído de uma pintura barroca, só que coberta de lama e sangue. A história se passa na França do século XVIII, pouco antes da Revolução Francesa, em um país dividido entre o iluminismo racional e um povo ainda profundamente dominado pelo medo, pela superstição e pela fé cega. É nesse cenário que surge uma série de ataques brutais atribuídos a uma criatura misteriosa que passa a ser conhecida como a Besta de Gévaudan, uma ameaça que o Estado não consegue controlar e que a Igreja insiste em interpretar como punição divina. Para conter o pânico, o rei envia à região o naturalista Gregor de Fronsac, interpretado por Samuel Le Bihan, acompanhado por seu enigmático aliado Mani, vivido por Marc Dacascos. Fronsac representa a ciência, a observação e o pensamento moderno. Mani, o corpo, o instinto e a espiritualidade que não se encaixa nos moldes europeus. À medida que a investigação avança, Fronsac se envolve com a aristocracia local, incluindo a misteriosa Marianne de Montargis e a cortesã Sylvia, interpretada por Mônica Bellucci, enquanto percebe que a criatura pode ser apenas a superfície de algo muito mais podre. Inspirado livremente na lenda real da Besta de Gévaudan, o filme transforma um mistério histórico em uma fábula sombria sobre poder, manipulação e controle pelo medo, onde o verdadeiro monstro talvez nunca tenha sido apenas o que uiva na floresta. Eu me recordo da época de quando eu era adolescente, que todo final de ano eu ia nas férias de escola para São Paulo, litoral norte, na praia de Juqueí, fica em São Sebastião. A família da minha mãe é de São Paulo, né? Então todo final de ano, nas férias de escola, a gente ia lá pra praia. E ficava na casa da minha avó. E eu me recordo desse dia, assim, ó, cara, eu quase consigo sentir o cheiro daquele dia. Era um verão quente que acabou, né? Virou o tempo de tarde, choveu um monte. Eu lembro que minha mãe e os adultos responsáveis ficaram ali pela casa dos parentes próximos, né? E eu tinha uma prima que tinha uma locadora lá em Juqueí. E eu e meu primo ficamos em casa sozinhos. Ficamos lá nós dois e falamos, cara, vamos lá pegar um DVD ou uma fita. Eu acho que era DVD na época. Não, era DVD sim. Na locadora da Amanda, nossa prima. E a gente foi até lá e ele falou, cara, eu já vi esse filme aqui na casa do meu pai, em São Paulo, e é um filme legal. Se encarna em ver? Beleza, do que é? Ele falou, se eu te explicar, tu não vai entender nada, melhor a gente assistir. Só que só tem o idioma original, legendado. Eu, beleza, eu já vi filme em inglês, tá tudo certo. Não, mas ele é em francês. Eu falei, minha nossa, isso vai ser uma experiência no mínimo diferente, né? E eu quero agradecer aqui ao meu primo, Felipe, por ter me apresentado esse filme que eu amo demais esse filme. Eu acho que eu vejo esse filme pelo menos uma vez por ano, sempre que possível. Eu gosto muito desse filme, justamente porque ele mistura vários elementos. O terror, a ação, o mistério, tem romance, cara. Aqui tem tudo um pouquinho, só que tudo bem equilibrado, tudo bem orgânico e muito bem filmado, tá? Então é um filme que tem uma abertura aqui incrível, com cenas de ação muito bem filmadas, os efeitos sonoros desse filme são muito bons, a trilha sonora ela é envolvente, e o filme inteiro, o tempo todo, tem coisas acontecendo interessantes, intrigantes para chamar a tua atenção, para te prender. E eu lembro que eu devia, sei lá, 2001, cara, eu devia ter 11 anos. Cara, eu tinha 12 no máximo, tá? Então eu era bem novo. Então várias coisas que aconteciam aqui me chocaram bastante. Eu me recordo, a cena introdutória do filme aqui me impactou muito. Porque, lógico, é uma cena que o filme não poupa gore, violência, tem nudez, tem um monte de coisa que bem... Opa, opa, opa! Eu era muito novo pra estar vendo esse filme. Mas me pegou de jeito, porque esse tipo de filme, ele sempre conversou comigo. Esses elementos de horror que mistura ação, fantasia. Cara, eu acho muito legal. Eu lembro que no mesmo período, se eu não estou enganado, mas ali nos anos próximos, lançou o Van Helsing, que também prometia misturar elementos do horror com ação e fantasia. E eu amo Van Helsing também, né? Se vocês quiserem, eu trago aqui pro canal também, eu adoro demais, tá? Apesar de ter algumas ressalvas, o filme não ter sido, né, um sucesso de bilheteria nem nada disso, mas eu acho que ele tem o coração de muitas pessoas, né? Esse filme aqui, ele me pegou porque, primeiro, o contato que eu tive, né, com a língua francesa, vendo filmes na época, eu era muito novo também. Dali em diante eu vi outros filmes na língua francesa que eu adoro, né? Adoro muito. Eu gosto muito de ver esses filmes no idioma original. Isso cria uma sensação de imersão muito maior, né? O ambiente, a fotografia desse filme aqui são impecáveis.
Tem algumas pessoas que levantam algumas críticas com alguns maneirismos da direção, né? Por parte da escolha de filmagens, alguns momentos com um frame muito estourado, algumas câmeras lentas meio desnecessárias. A gente tá falando de um filme de 2001. Hoje a gente está saturado de filmes que apelam muito pela estética dos efeitos de câmera lenta meio exagerados, né? O Zack Snyder que o diga. Mas, cara, se for bem utilizado em momentos específicos, eu acho que combina muito bem, tá? Antes da gente ir pra zona de spoilers, quero te dar essa dica, tá? Se você nunca assistiu esse filme, recomendo, assista, faz sentido assistir, ele é muito bom, tenho certeza que você vai tirar um bom proveito daqui. É um filme que tem umas 2 horas e 30 mais ou menos, mas eu acho que passa rápido porque tem muita coisa acontecendo. E ele mistura ali críticas na política da época, critica a religião, o iluminismo, o uso do medo para manipular as pessoas, né? Hoje em dia isso mudou, né? No sentido de tipo, como é que a gente faz para manipular as pessoas através do medo? Notícias sensacionalistas, notícias falsas, alarmistas. Então, naquela época não é tão diferente, cara. Então, tipo, a própria criatura aqui, ela também tem um papel fundamental no medo daquela sociedade ali, né? Mas a gente vai entender melhor na parte com spoilers. Então, se você não viu, assista esse filme. Vale muito a pena, sim, tá? Bem legal. E caso você já tenha assistido e queira conversar aqui comigo, porque onde na parte com spoilers agora eu vou contar o filme inteiro e a gente vai levantar algumas interpretações, final explicado, talvez algumas pontas soltas que você não tenha percebido, ou se você já viu o filme faz bastante tempo e quer relembrar, né? Então fica aqui o convite. Agora a gente vai para a parte com spoilers. Então pega aquela sua pipoquinha, refrigerante e vem comigo. O filme abre então com um personagem beirando a invasão na sua propriedade ali, ele já é um homem mais velho, e ele está escrevendo uma carta e é aparentemente ele quem vai narrar a história, né, de agora em diante. É uma história que aconteceu com ele há muitos anos. E ele então vai narrar essa tal situação que aquela região de Gévaudan, aquela província ali, passava por conta de uma criatura misteriosa que as pessoas achavam que era talvez um tipo de um lobo ou qualquer tipo de besta, pessoas chamavam de demônio, inclusive, que estava matando camponeses e pessoas durante a luz do dia. Tanto que é durante a luz do dia que tem a abertura, inclusive, do filme, que é aquela que eu falei que me impactou bastante, que é uma camponesa correndo por uns lugares meio pedregulho, penhascos, no meio saindo de perto do bosque, tentando fugir da criatura. E uma câmera aérea vindo bem rápido para mostrar que tem algo muito grave e rapidamente se aproximando dela, né? E essa coisa chega, a gente não vê essa criatura, mas algo a pega, e os efeitos sonoros dessa coisa que tá pegando ali é bem perturbador, assim. Então a criatura pega ela e joga de um lado pro outro ali, bate nas pedras até que ela volta assim, quebra a coluna e morre. Começa assim. Aí já vem com uma introdução sonora, uma música bem bacana entrando de fundo, chuva, uma lamaceira no lugar assim, e você vê do nada um homem de idade, uma moça jovem, que são cercados por um grupo ali de marginais, bandidos ali, querendo sequestrar, roubar, enfim, atacar eles, e começam a bater neles e tal, e 2 homens cavaleiros, né, montados a cavalo, com trajes vitorianos ali, né, com chapéu estiloso, uma gola do capuz que vem até aqui assim, só mostra os olhos, e eles param ali. E a galera que tava brigando ali com a jovem e com o senhorzinho param, e do nada salta de cima do cavalo um homem ali misterioso, com um olhar meio sério, frio, e eles vêm pra cima dele. E aqui eles levam uma surra, assim, vergonhosa. O cara é um monstro nas artes marciais, que dá uma surra super estilizada às cenas de luta aqui, tá? Os efeitos sonoros com a chuva, com os golpes acontecendo, tudo aqui muito bem feito, uma coreografia bem interessante. Porradaria. Pra quem gosta de ação, cara, aqui é um prato cheio. Sentou o cacete nos caras, ajudou a moça a se erguer, perguntaram, né? Aí do nada o outro cara sai do cavalo, nem precisou, cara. Aquele primeiro sozinho bateu em todo mundo. E o outro desce do cavalo e pergunta pra moça o que aconteceu. O senhor responde, a gente tratou do cavalo deles, eles não quiseram nos pagar. Daí os caras falam que são ladrões, fica aquele negócio, ele fala o seguinte: tratou o cavalo de vocês, eles curaram o cavalo de vocês mesmo? Curaram, né? Falando pro cara que apanhou. Então aqui, ó, pega o dinheirinho deles aqui, pagou o casal, não é o casal não, né? A dupla aí, né, do senhor e da moça.
e pronto, e bota os caras pra correr. E assim já é nos apresentado o personagem principal do filme, né, que é o Fronsac, com o seu fiel escudeiro aqui, o Mani, que é o cara que deu o cacete nos caras. O Mani aqui é interpretado pelo Mark Dacascos. Pra quem gosta muito de filmes com artes marciais, já deve estar familiarizado com esse nome, né? Esse cara aqui é mestre em várias artes marciais e ele tá aqui mostrando no auge, né, da sua juventude e destreza por que o cara tá aqui. Porque ele veio aqui literalmente para mostrar pra gente que o cara é brabo, né? E ele interpreta um indígena que foi resgatado pelo Gregor de Fronsac, né? Eu vou chamar ele só de Fronsac, que o nome dele é difícil de pronunciar, né? É Gregório. E eles meio que se tornam como irmãos, né? Essa união dos dois aqui é muito bacana, amizade, e eles se tornam irmãos, né? Então eles têm esse respeito e carinho um pelo outro. E eles vão chegando ali na parte nobre da província, e então eles ficam sabendo desse ataque. Que tá rolando ali um ataque de uma fera, que tá matando todo mundo e não sei o quê. E bem no começo ali desse primeiro contato, eles são recepcionados pelo Tomás, que é um menino bem jovem, no qual meio que deixa eles a par do que está acontecendo. O Fronsac não perde tempo e já vê ali a mesa onde tem todos os nobres, tá? Ele vê a tal da Marianne, que é a moça linda, filha de um dos caras que é nobre ali também. E logo ele é apresentado aos fatos, e já na manhã seguinte eles vão a cavalo numa região onde encontraram um corpo de uma moça sem roupa, também violentamente assassinada pela criatura e largada num pântano. E eu quero ressaltar aqui que os efeitos práticos desse filme, né, os corpos, próteses, membros ali, são bem realistas e bem feitos para a época, tá? Eu sei que 2001 não é tanto tempo atrás assim quando a gente fala de cinema, mas é interessante porque hoje em dia, né, recente mesmo, tem filmes que investem nos efeitos práticos e nem sempre são tão bem sucedidos. Porque, lógico, depende de artista para artista. E aqui, tiro o meu chapéu, porque a fotografia somada a essa imagem dos efeitos práticos aqui dos cadáveres, enfim, meio que, às vezes parece até uma pintura macabra, mas parecem até pinturas. Vou tentar deixar um frame aqui pra vocês dessa cena, mas eu acho bem interessante. E logo que eles estão ali vendo esse corpo, o Fronsac pega um equipamento para medir a profundidade do ferimento que ela tem no abdômen e percebe que para a criatura ter uma mordida com aquela proporção, ela tem que, no mínimo, pesar uns 200 quilos. E como que ele sabe disso? Porque o Fronsac ele é um biólogo enviado pelo rei para ajudar a identificar que animal é esse que está fazendo tantas vítimas e dar um fim nisso. Então por isso que ele está chegando ali, já chega com tudo, né? Ele e o Mani já chegam com tudo. E ele nota que, pô, um animal para ter essa proporção tem que ser muito grande. Um lobo, como todo mundo estava falando, não chega a esse peso. Tem que ser algo maior. Mas ele ainda não sabe o que é. Inclusive, ele encontra uma lasca de metal entre a carne dessa mulher vítima ali, né? Uma pontinha de metal. Isso é importante. Nós somos apresentados também para o personagem Jean-François, que é interpretado pelo Vincent Cassel. Aqui ele fala que ele foi, em algum momento da vida dele, quando ele trabalhava para o exército, ele foi pela marinha, para a África, para algumas operações lá do exército, e ele acabou sendo atacado por um leão, que ele acabou perdendo o braço. Então você vê que ele tem até uma arma adaptada para ele poder usar com um braço só, ele não tem um braço, né? Ele é um cara frio, ele é misterioso, e esse cara também é o irmão da Marianne de... Como é que é o nome dela mesmo? Marianne. Mas esse cara é o irmão da Marianne, então ele tem uma relação meio simbiótica ali com ela, né? E o que acaba também afastando um pouco o Fronsac, né? Que ele vem dando umas investidas, ela também já deu umas pistas que tá interessada. Tem um jantar aqui, com toda essa galera da nobreza aí. É aqui que o Fronsac mostra como as pessoas são facilmente enganadas. Então ele acredita fortemente que a criatura que está matando essas pessoas não tem nenhum tipo de relação com o sobrenatural. Ele é um cara muito racional, né? Apesar dele entender e respeitar ali o Mani, por exemplo, que tem um vínculo maior com a questão espiritual, com a natureza, ele é um cara bem mais pé no chão, né? Então ele só respeita, mas tudo certo. Então, por exemplo, ele fala o seguinte, olha só que interessante, todo mundo fala que aquela criatura é algo enviado pelo demônio, né? Para poder matar os pecadores, digamos assim. Aí ele pega e fala assim, uma vez eu fui pro Canadá
E lá no Canadá foi encontrada uma truta bem diferente. Uma truta completamente coberta por pelo, um pelo negro. Né? Então ele, isso é mentira. Não, não é mentira, eu posso provar para vocês. Aí ele pega, o Mani traz para ele uma caixa de madeira, ele abre essa caixa de madeira e tá ali a truta peluda. Todo mundo, nossa, eles encostam e falam, então quer dizer que as águas lá do Canadá devem ser muito geladas, né? A ponto do animal se adaptar dessa forma e ter pelos, né? Ele falou, não, na verdade não, isso é mentira. Eu faço alguns trabalhos com taxidermia ali, né, empalho alguns animais, então eu fiz isso aqui justamente para provar o meu ponto de que as pessoas são facilmente convencidas, basta eu criar uma boa narrativa, dar um nome científico aqui em latim para o peixe, para tudo, todo mundo acreditou, ninguém questionou. A única pessoa que questionou foi o Jean-François, né, o ator, o personagem interpretado pelo Vincent Cassel. Ele falou que na hora que aquilo ali era lorota, né, digamos assim, mas todo mundo estava acreditando. Mas tu percebeu, esse cara aqui é bem sagaz. Mas beleza, isso tem importância, essa sagacidade dele. Antes deles irem pra grande caçada ali do lobo, que eles achavam que, não, vamos matar tudo quanto é tipo de lobo ali e vamos resolver, né? Antes disso tem uma cena que é interessante, que mostra o Mani e os talentos dele. Já tinha mostrado bem no começo do filme que ele era muito bom contra artes marciais, né? Mas ele vê aquela moça misteriosa que ele resgatou lá no começo do filme, ela olhando pra ele meio que provocando, mas tu vê que essa mulher é completamente maluca. Ela começa a provocar ele, e daqui a pouco parece que ela vai ser abusada por dois homens, mas na verdade ela pega e beija os dois caras e incita eles pra brigar com o Mani. Bom, o Mani fica meio confuso assim, né? Tipo, com aquela cara tipo, ok, né? Mas ele dá um pau nos caras, tudo bate em todo mundo. Aí vem umas mulheres meio loucas com umas lâminas, vem brigar com ele e dá um pau em todo mundo. Enfim, quando ele tá vencendo todo mundo e tá quase sendo atacado pelas costas, um tiro. E esse tiro vem do Jean-François, o Vincent Cassel. Usando aquela arma adaptada para uma mão, ele atira no cara que ia atacar no Mani pelas costas. Talvez não precisasse, mas mostra ali que ele queria acabar com a farra. Assim, aí sim eles vão para a caçada. Mas essa cena aqui eu acho visualmente bem interessante. A escolha do diretor na gravação ali, ela é um pouco picotada, né? A montagem ela é meio picotada nas cenas, mas eu acho que é bem coerente, porque tem bastante movimentos fluidos da arte marcial, que você percebe, o Mark Dacascos é um profissional. As outras pessoas que estão ali, nem tanto. Então é bom que na edição dá uma cortada para não parecer que os caras não sabem lutar, né? Então, mas aqui tu vê que tem alguns golpes, tem uns momentos meio exagerados, um chute que joga a pessoa um pouco longe demais, mas tudo aqui faz parte da escolha estética. Os efeitos sonoros durante o combate são bem legais, bem convincentes, não são tão artificiais. Eu gosto também do visual que eles escolhem para os trajes dessas pessoas, porque tu sabe pela roupa de cada um quem é militar, quem é camponês, quem é mercenário, quem é nobre. As roupas condizem muito, né? E mesmo no pessoal que é mais nobre, você vê umas maquiagens meio torta, umas perucas meio escangalhada, uma roupa um pouco meio esfarrapada. Não parece aquelas novelas da Record onde tudo é muito clean, sabe? Tu vê sujeira, tu vê coisa desgrenhada onde tem que ter. Eu acho isso bem legal e é um cuidado técnico para poder nos identificar em que época eles estão vivendo, né? Passa-se algum tempo, mais vítimas vão aparecendo, é feita uma caçada pela floresta e essa caçada que é feita, eles matam vários lobos, tá? Então, gente, se você tem um certo tipo de sensibilidade em ver animais em filmes, né, sofrendo, né, ou morrendo, essa cena é bem forte, tá? A gente sabe, é cinema, né, é de mentirinha, mas é difícil você não se sentir um pouco com o estômago embrulhado. Eles saem pela floresta, atirando em vários lobinhos, o lobinho leva o tirinho, eles saem girando no ar, assim, né, os bichinhos, sai aquele choro de cachorrinho que apanhou, sabe? É um pouco agoniante, mas enfim, eles empilham vários lobos no lugar, pronto. A fera provavelmente tá aqui no meio, é impossível. Era muito lobo, gente. E surge um lobinho branco, que num determinado momento da caçada tá só o Mani, só tá o Mani, o Fronsac e a Marianne lá afastados, num lugar que é aparentemente um antigo templo, umas ruínas. O lobo branco aparece para eles. E eles até têm a oportunidade de atirar no lobo, mas ele impede que a Marianne atire no lobo. Daí ela fala, por que tu fez isso? Ele fala, tenho certeza que não era esse lobo. Impossível aquele animal desse tamanho fazer o que fez com as pessoas. Ela fica meio revoltadinha com ele ali, ela tá meio, tipo, braba, né? Mas o Mani olha pra ele e fala assim, ó,
obrigado, né? Tipo, não matou o bichinho. E a gente agradece junto. Depois disso, o Fronsac e o Mani, eles têm um lugar para ficar, que é num puteiro, literalmente é um puteiro. Uma mulherada lá, toda maquiada, engraçada, uma galera exótica lá, outros homens lá também, clientes, né? Só que aí rola um momento bizarro. Uma das mulheres ele não quer se deitar com o Mani, porque ele é um feiticeiro. O corpo dele é cheio de tatuagens, ele tem aquele cabelo longo, comprido, assim, né? E o Fonsac vai lá e chega pra a madame dona ali do prostíbulo, fala assim, desculpa as palavras aqui da gente, mas eu vou literalmente falar o que ele falou. As tuas putas são muito frescas. Não querem transar com o cara ali. O dinheiro dele vale tanto quanto o meu. Daí uma das moças vai lá e se voluntaria, né? Tipo, ela olha pra ele assim, vê o corpo dele tatuado. Um homem bonito desse, né? Ela fala, não, beleza, ela aceita. E ela vai lá. Enquanto isso, o Fronsac vai para um outro quarto, meio que parece que é no final dos corredores lá. Tem uma mulher misteriosa, bonita. É a Silvia, interpretada pela Mônica Bellucci. E nessa hora ela começa a falar com ele em francês, só que ele percebe que ela tem um sotaque. Aí pergunta para ela, você é italiana? Ela, sim, mas estou de passagem aqui na França. É importante isso. Não só pelo fato da atriz ser italiana, mas no contexto da história. Então ele vai ali e oferece dinheiro, né? Eles se deitam juntos ali. Ela ainda pergunta sobre algumas cicatrizes que ele tem no corpo. É importante de uma certa forma para mostrar para nós que ele não é um simples biólogo, botânico, enfim, ele já participou de guerras, de batalhas. Foi assim que ele conheceu o Mani, inclusive. Então ele tem histórias e essas histórias estão marcadas no corpo dele. E esse detalhe técnico de nos mostrar que ele tem marcas de batalha é importante pro final do filme também, tá? E ele percebe que essa mulher, que ela é bem misteriosa, ela tem uma cena que ela tá com uma faca assim, escondida debaixo do travesseiro. Fala assim, uma mulher como eu precisa se garantir, né? Ela pega e corta de leve assim no peito dele, lambe o sangue dele, assim. Ela tem um jeito meio místico, meio feiticeira, assim, mas enfim, ele não dá bola. Certo, a gente avança para uma segunda parte do filme, onde vai explorar novos ataques. Durante um culto religioso ali, tem um padre que estava ali, né, fazendo o seu sermão, tudo mais, todo mundo triste. Do nada entra um cara malucão dizendo que a criatura foi vista e que atacou pessoas lá no meio da nevasca, no meio da floresta. Uma menina conseguiu sobreviver e o irmão dela morreu pela criatura. Porém, como ela sobreviveu, ela está desacordada e eles precisam entender o que ela viu. E aqui é interessante porque o Mani, ele tem uma pulseira onde tem meio que tipo um pozinho dentro que ele joga sobre ela e os caras ali tudo, não faz isso, é feitiçaria. E o Fonsac fala, não é, é medicina indígena, não é feitiçaria. Ela meio que desperta, e quando ela desperta, ela meio que conta o que ela viu. E aqui mostra em flashes uma silhueta de uma criatura que parece ter uns espinhos nas costas, um negócio feião assim, e não estava sozinha. Tinha algo ou alguém com um braço todo enrugado, com umas unhas feias, assim, apontando e dando comandos. Uma máscara esquisita. A gente acha que é uma máscara que pode ser o rosto daquela coisa, dando ordens para a criatura. E a criatura matando geral. A criatura só não pegou a menina porque ela se escondeu numa toquinha de coelho, ela era pequenininha, ela conseguiu ali e a criatura não conseguia acessar. E nem a pessoa que controla ela. Então aqui mostra que eles têm pistas de que a criatura não é o que todo mundo acha que é, mas eles não estão muito dispostos a resolver isso porque tem gente com certos interesses em quem sabe, abafar esse caso. Tem uma cena aqui muito massa, que aqui a gente tem um pequeno vislumbre de como é a criatura, tá? A gente tinha visto lá pelas visões da menina, uma certa silhueta com os espinhos, né? Aqui a gente tem uma visão um pouco mais nítida, mas ainda por conta do CGI não ser tão aperfeiçoado, o diretor escolhe mostrar pouco, o que também aumenta ainda o mistério por volta da criatura, né? Eu acho isso aqui sensacional, tá? Tem uma menina camponesa tentando, com o cachorrinho dela, assim, no meio do bosque, luz do dia, tá? Tentando pegar uma ovelhinha, uma cabrinha que ela tinha, que caiu num valo, assim. E ela cai ali, a moça. Ela até cai, se molha, suja, uma nojeira. E do nada escuta um apito. Esse apito, do nada ela escuta um rugido na sequência. A cabrinha, ó,
dá no pé, a moça tava ajudando ela a sair dali de baixo, a cabrinha dá no pé, o cachorro latindo, e a moça tá ali meio assustada, querendo subir de novo, e ela cai de novo na água, e a criatura chega. Meus amigos, o estrago aqui é grande, tá? Essa cena aqui é um visual muito bem feito, e é bem impactante. Como várias dessas mortes aí que estavam acontecendo não foram resolvidas, inclusive o próprio Fronsac ficou frustrado porque eles não conseguiram localizar um animal que pudesse de fato estar fazendo isso e as pessoas seguem morrendo, o rei decide mandar alguém. O cara de alta patente assim para ir lá resolver isso. O cara chega tudo na soberba e tal. Porém, não dá em nada, porque esse cara não encontra animal nenhum. Ele chega lá com um lobo qualquer, bota lá numa sala do palácio ali de onde eles estão hospedados, né? E fala pro Fronsac, ó, cara, dá um jeito aí. O rei exige que você crie algo usando teus dons aí de biólogo e de taxidermista. Empalha esse lobo aí, faz ele parecer maior do que ele é e a gente dá um fim nessa história. E, pô, mas tá muito estranho isso, né? O cara manda alguém, esse alguém que veio todo que não, eu vou resolver. Ele já muda o discurso dele. Putz, cara, ele fica muito frustrado. Mas enfim, ele faz. Ele abre lá o lobo numa cena bem feita. Os efeitos práticos, como eu falei, são muito bons, né? Os efeitos de CGI que aparecem no decorrer do filme estão um pouquinho datados. Mas, cara, eu passo pano fácil, tá? Bem tranquilo, bem aceitável. Ele abre ali o lobo, tal, bota um olho maior do que... Enfim, ele faz meio que uma criatura maior do que deveria ser. E eles fazem todo um espetáculo para apresentar ali para a nobreza da região. E ó, tá aí, ó. O animal que vocês queriam tá aí. Esse é o lobo. Cara, pensa numa frustração desse homem. Como o trabalho do Fronsac ele já não era mais necessário e as investidas que ele deu na Marianne foram frustradas pelo irmão dela, o Jean-François, porra, botou uma cilada ali, né? Ele descobriu que o Fronsac ia lá no casebre, né? Ele dormia lá com a Sylvia, mas para pra pensar comigo, o cara é solteiro. Ela também. Ela tava meio que se esquivando dele. E ele tava ali meio que, só por estar mesmo, né? E não tinha um relacionamento. Mas é inegável que ele gostava dela. Eu tenho certeza que você aí do outro lado talvez esteja contra mim nessa hora, né? Talvez não, Bruno, mas se ele é apaixonado por ela, não tinha que estar dormindo com mais ninguém. Eu concordo, mas discordo um pouco. Porque a gente tem que entender o contexto do filme, o fato de ele não ter uma certeza se esse amor é recíproco ou não. Nós, como espectadores, temos, mas... Não dá pra, né, colocar essa impressão em cima dos personagens, né? Mas ele é um cara muito hábil com desenhos, né? E ele acabou desenhando essa moça, a Sylvia ali, né, do prostíbulo. E o Jean-François descobriu, pegou esses desenhos, jogou pra Marianne e jogou ali, ó. Tipo, ó, esse é o cara que diz que gosta de você. Botou ela contra ele. Ele ficou chateado e tava voltando pra França, junto com o Mani. Mas o Tomás, que é aquele jovem que a gente sabe que no final do filme ele é o velhinho lá no final do filme escrevendo tudo sobre aquele período nebuloso que aconteceu ali na província de Gévaudan. Ele, cara, preciso que vocês voltem, cara. Primeiro, a Marianne te mandou uma carta dizendo que te perdoa e que tá disposta a conversar com você. Mas, acima de tudo, cara, tem pessoas morrendo ainda. A gente precisa descobrir qual que é essa criatura. Tomado pela paixão e pelo desejo de cumprir a missão, Fronsac e Mani aceitam e voltam. Né? E essa cena deles voltando, inclusive, é muito legal, porque quando eles chegam em Gévaudan, aquele lobo branco aparece. E o Mani olha pro Fronsac e fala, ele quer nos ajudar. Cara, essa cena é bem legal. Então agora que eles chegaram em Gévaudan, eles se dividem, né? O Tomás e o Mani vão para um lado, e o Fronsac fala, vou visitar a Marianne na casa onde ela disse que estaria, que é a casa de campo dos pais dela que não estão ali na região. E ele vai até ela. Essa cena já começa a nos mostrar umas coisas meio tenebrosas. Então, quando o Fronsac vai de fato para casa dela ali, a câmera nos mostra ele chegando a cavalo e algo, que é aquela criatura que a gente viu naquela parte, com aqueles espinhos nas costas, se aproximando. E num outro take, mostra aquela silhueta humanoide, aquela pessoa ou aquela coisa, lá no fundo, como se estivesse dando um apitinho lá para comandar a criatura. Mas o Fronsac chega, bota o cavalinho dele ali, e ele entra na casa, já entra beijando a Marianne, todo empolgado, levanta ela do chão, e a porta fechando mostra a criatura lá fora. Meu Deus!
O que é aquilo, cara? Minha Nossa Senhora. E é interessante que nessa hora que a criatura tá vindo ali, cara do céu, ela mata um cara que tinha descido ali, era tipo um empregado da casa ali, né? Ele tinha descido pra pegar uma bebida, ele mata o cara lá na adega. Daqui a pouco a criatura consegue sair de lá de baixo, pula pro andar onde tá o Fronsac e a Marianne. Ele pega um forcado, tenta enfrentar, ele fere a criatura, mas a criatura joga ele para longe. Ela vai na direção da Marianne, quando para nela, a criatura meio que foca com os olhos na direção da Marianne, para, não ataca e resolve fugir. Ela escuta um apito externo e foge sem matá-la e nem matar o Fronsac. Cara, essa cena aqui é muito insana. Os efeitos sonoros da criatura atacando, ele gritando contra a criatura, quebrando as madeiras da casa, tudo caindo, desabando, é muito bom, cara. Os efeitos sonoros aqui, eles criam uma tensão maior e, salvo engano, nem trilha sonora tem, tá? Não tem música aumentando a tensão, é tudo som ambiente, assim, eu acho muito massa. Após esse ataque violento na casa deles ali, eles percebem que algo ou alguém está controlando a criatura. Mani, Fronsac e Tomás resolvem tomar atitudes bem drásticas. Eles se equipam, treinam tiros em alguns alvos fakes ali só para poder ver se as armas estão em funcionamento. E eles preparam então uma armadilha para atrair a criatura para um lugar específico para que eles pudessem executá-la. Essa cena aqui, meus amigos, é muito legal. Eles criam ali num vale uma armadilha com troncos, com espinhos, gaiolas de madeira. Cara, essa cena aqui é muito insana. Quando a criatura de fato vem, ela desce e o Mani, que tá seminu, com todas as suas pinturas faciais, seu cabelo solto, dá um show em cima da criatura. Ele sabe certinho como acertá-la, como desviar dela e como atraí-la para suas armadilhas. Eles conseguem ferir a criatura de uma forma muito intensa. E o detalhe, ela quase mata o Tomás, ela pega ele pelo braço, tudo mais aqui, todo o caos, eles conseguem ferir demais a criatura, que agora a gente vê mais nitidamente, que parece uma criatura, um animal dentro de uma carcaça, uma armadura, feita com uma couraça, com espinhos, lâminas, enfim. Mas tu sabe que esse traje é feito, não faz parte do corpo da criatura. E ela foge, deixando rastro de sangue pelo caminho, e é aqui o Mani que resolve segui-la. E ele chega no covil dessa criatura, e aí que tá uma grande reviravolta. Esse covil tá cheio de pessoas, daquelas pessoas que ele já tinha lutado no começo do filme, que estavam meio que vivendo como se fossem pessoas ali da comunidade, quando na verdade eles são meio que um grupo que tem alguém que controla a criatura, ela tem até uma gaiola própria, eles fazem ali até uma cena mostra eles fazendo uns duelos com cachorros, eles soltam uns cachorros grandes e a criatura massacra os animais ali para diversão daquela galera. São pessoas assim horríveis e eles atacam ele. Ele mata vários deles num combate mano a mano assim, mas infelizmente eles acabam atirando nele pelas costas e depois eles o torturam e o jogam na mata. Ele ainda estava vivo, né, quase morrendo, quando aquele lobinho branco o viu falecendo. Não demora muito para o Fronsac encontrar o corpo do amigo, irmão, né, morto. E nessa hora, ele dá um grito assim de dor e tristeza que é muito emocionante. Ele pega o Mani, faz ali um funeral no qual seria digno, né, dele, que é aquele de cremar mesmo, né, faz uma pira de fogo e tal. E nesse momento, onde ele está coletando ainda as cinzas do amigo, chega pessoas da instituição da justiça ali, né, policiais, enfim, o prendem. Porque ele voltou, tá descumprindo ordens do rei, de estar fazendo o que tá fazendo, enfim. E ele vai para uma sala de prisão. Quem o visita na sala de prisão é a Sylvia, aquela moça que a gente achava até então que era uma garota de programa lá no prostíbulo. Mas na verdade ela nos revela que ela é uma pessoa que trabalha para pessoas que a pagam para as pessoas não saberem para quem ela trabalha, tipo, é segredo. Mas que existe boatos lá na Itália, em Roma, de que estão armando contra o rei da França e ela tá ali para investigar isso. Ele toma uma sopa ali na prisão e ele acaba morrendo. Assim, o Fronsac morre. Simples assim. Quando a Marianne vai descobrir isso, ela vê o corpo dele morto numa maca assim, né? Ela fica desesperada, ela não teve chance de se despedir dele, nem nada disso.
E eles falam, não, ele deve ter tido alguma infecção na prisão, tal, enfim, envenenaram ele, né, mas ninguém quer falar sobre isso. E eles enterram o corpo dele. Passa algumas horas, a Sylvie aparece com 2 ajudantes, eles desenterram o Fronsac e a gente descobre que deram uma substância para ele para simular a sua morte, para que todos achassem e ficassem confortáveis de que a única pessoa que fosse um empecilho, que estivesse revirando algo que não poderia ser descoberto, agora estava morta, para elas, mas ele estava bem vivo. E a primeira coisa que ele faz é se preparar para a vingança. Então ele pinta o rosto de preto, pega as suas lâminas, arma de fogo, o cara fica uma máquina, e aqui começa um outro nível do filme, que é ódio e vingança e cena de ação das melhores, tá? Ele invade aquele lugar, mata um monte de gente, e lá ele descobre pilhas e pilhas de um livro vermelho, um certo livro misterioso ali, a gente vai falar mais a respeito, mata um monte de gente, mas acaba precisando fugir, porque tinha muito mais gente do que ele imaginava. Depois que ele sai dali dessa cena, a gente descobre então que existe um culto. E esse culto seria o Pacto dos Lobos, onde pessoas de patente muito alta ali da região estavam querendo organizar uma nova lei, um novo regime mundial que aos poucos eles fariam em várias outras províncias, que é através do medo. Eles estavam fazendo isso justamente para derrubar o rei, mostrar o quão impotente ele era quando tinha esse tipo de circunstâncias. Então, a tal criatura era controlada pelo pacto, né, pela galera dali do pacto. Essa criatura matava as pessoas ficavam com medo, o medo atingiria outras províncias, afetaria o rei, e aos poucos eles iam assumir novos moldes, desafiando não só a crença cristã, como a própria coroa, que são ligadas, né? Então, olha tudo o que eles estão fazendo, né, para poder fazer uma ascensão ao poder. E o Fronsac descobre isso. Por isso que ele era uma ameaça, o Mani era uma ameaça. Porém, ele não tá sozinho, né? E aqui, cara, que as coisas começam a evoluir. Porque para piorar, a gente descobre que o Jean-François não só separou o Fronsac da Marianne porque ele queria protegê-la, né, de um cara que simplesmente não era bom para ela. Ele também fez isso por 2 motivos. O primeiro é que ele era uma ameaça para os planos do pacto, que a gente descobre que ele é um membro do pacto. Aí o segundo e mais macabro dos momentos ali que a gente sabe do porquê que ele quer, é porque ele tem uma paixão incestuosa pela sua irmã. E ele se revela, ele tira roupa, ele tira tipo um colete que ele tem, começa a descosturar, e ele revela que ele sempre teve um braço que estava sempre amarrado, escondido, um braço definhado, todo podre, enrugado, assim, com uma mão horrorosa. E a gente percebe que aquela mão bizarra, que a criatura incitava a fera, era a mão dele. A criatura é trazida dele pela África, uma prole de vários lobos, e ele foi treinando esses lobos para o mais violento dos lobos, matar todos os outros lobinhos e ir crescendo como uma fera para matar. Uma criatura feita para matar, sob comando dele. E assim os planos do pacto acontecerem, né? Porque é mais fácil tu culpar uma fera do que uma pessoa, né? Porque é fácil tu identificar uma pessoa, enfim. E uma fera, aquela fera ali era imparável, mano. Na mão, contra uma criatura com uma carcaça com uma mandíbula cheia de lâminas que pareciam facas. Cara, aquilo ali, meu Deus do céu, é um estrago na certa. E tem uma cena dele tentando tocar a irmã dele aqui, que é revoltante. Enfim, a notícia que chega pro Fronsac é que a Marianne morreu. E ele já estava com sangue nos olhos. E ele executa sua missão matando geral. Ele invade uma hora, tá tendo tipo uma reunião, uma assembleia deles, todos de vermelho, com máscaras de lobo, lá numas ruínas antigas. Ele sabe o nome de todo mundo, ele chega lá, mata um monte de gente. Ele luta contra o Jean-François, que o cara tem uma espada toda feita de ossos e corrente, toda estilizada aqui. Luta contra ele ali num combate mano a mano. E recebe uma ajuda. A Sylvia não está sozinha, tá com uma galera ali que trabalha, aparentemente, pro Papa, né? Eles vêm, esses homens, mata geral, prende geral, ele, cara, é muito... E aquela desgraçada daquela mulher,
que atiçou os homens para lutar com Mani, aquela mulher mesma que ele salvou no começo do filme, que por culpa dele levou o tiro nas costas, que por culpa dela levou tiro nas costas e acabou morrendo e sendo torturado, tem o fim dela nas mãos da Sylvia, que usa um leque aqui, ó, casca grossa. Ela pega um leque, abre, e ele é cheio de lâmina nas pontas, assim, e degola a guria que tava... momento prazeroso de ver aquela desgraçada morrendo. Fui, que nojo. E o desfecho aqui é muito positivo, porque matou todo mundo que tinha que ser morto. O padre lá, que era envolvido em tudo ali também, se deu mal. Gente que tinha que ser presa foi presa. E acabou com o plano do Pacto dos Lobos. O Fronsac ainda estava desesperado porque tinham dito que a Marianne estava morta, mas depois falaram, não está morta ainda, está morrendo. E ele chega lá, ele pega aquela pulseira que era do Mani, solta um pozinho ali e aparentemente ela vai despertar. Daí o filme dá um fade out e volta mostrando o Tomás velhinho sendo cercado ali no castelo dele por conta de toda a Revolução Francesa. Então ele meio que seria preso, né? Enfim, não vou entrar na parte de história aqui, vocês já sabem como que desenrolou a Revolução Francesa, né? Mas ele vai narrando a história dizendo, né? Tipo, que nunca mais teve o contato com o Fronsac e com a Marianne, mas que ele gosta de imaginar que eles, né, ficaram juntos e viajaram para fora da França como eles tinham planejado. E tem um desfecho assim, mostrando o barco, né, o barco com o Fronsac e a Marianne jogando as cinzas do Mani no mar e eles indo embora. Assim, tem um final feliz, digamos assim, pelo menos para o casal. E fim de Pacto dos Lobos, meus amigos. A grande virada do filme está na revelação de que a besta não é um mito sobrenatural, mas uma ferramenta criada e manipulada. O terror é fabricado, mantido vivo e direcionado. O medo deixa de ser consequência e passa a ser estratégia política. A criatura real, protegida por uma armadura com espinhos e controlada por um mestre mascarado, simboliza como o poder transforma a violência em espetáculo para manter o povo submisso. A sociedade secreta por trás da besta representa a aliança entre religião institucional, aristocracia e interesses políticos. O filme faz uma crítica direta à fé usada como arma. Não para salvar, mas para governar pelo pavor. A seita não acredita em Deus, ela acredita no medo. Fronsac encarna o pensamento científico emergente, mas o filme não o coloca como herói absoluto. A razão sozinha falha quando enfrenta um sistema inteiro corrompido. A ignorância do povo não é retratada como fraqueza moral, mas como consequência de séculos de manipulação. Mani é talvez o personagem mais simbólico do filme. Ele representa o outro, o estrangeiro, o corpo não europeu, não cristão e não domesticado. Sua força física e espiritual contrasta com a decadência moral da elite. Não por acaso, ele é traído e eliminado quando chega perto demais da verdade. Sua morte marca o ponto em que o filme abandona qualquer romantização. Quem ameaça o sistema não é derrotado, é executado. A encenação da morte da besta, como um lobo comum transformado em uma monstruosidade por taxidermia, é uma das metáforas mais fortes do filme. O poder não precisa vencer a verdade, basta convencer o público. No desfecho, a revelação de que a besta é um animal africano, torturado, adestrado e aprisionado em metal ressignifica todo o horror. O monstro não é um vilão, é uma vítima, e a morte do animal não é um triunfo, mas um ato de misericórdia. E é nessa cena aqui que dá uma dorzinha no coração, assim, porque tu vê que a criatura tá super ferida por conta daquelas armadilhas que ele e o Mani fizeram, só que a criatura tá desesperada ali, né, querendo respirar e sobreviver, mas a culpa não é do animal. O animal foi criado para aquilo. E os olhinhos dele deixando, né, de respirar ali, fechando os olhinhos quando ele é morto pelo Fronsac ali num ato de piedade, né, porque o animal estava em sofrimento. Ai, dá uma dosinha. Putz, cara, porque tu não fica com raiva do monstro. Tu fica com raiva do cara que fez isso com o monstro, tu entende? É muito forte. O Pacto dos Lobos não é sobre um monstro que aterrorizou uma aldeia. É sobre como monstros são criados, alimentados e usados. O horror não nasce na floresta, ele nasce quando o medo vira ferramenta de poder. E no fim, a pergunta que ecoa não é: a besta existiu? Mas sim, quantas vezes ela ainda é solta, com outro nome, outra máscara e outro discurso. Aquele livro vermelho que eles encontram entulhados lá era como se fosse uma nova Bíblia, digamos assim. O pacto era literalmente uma nova religião, uma nova verdade absoluta sendo criada com base no medo, pronta para circular dentro das províncias, a ponto das pessoas começarem a descrer no rei e desacreditar também na igreja. Então, formas de manipulação. E o filme pega uma lenda que existe, né? Uma lenda que passou lá em
1700, 1800, sobre uma criatura que matou várias pessoas. Chegou a ser documentado esses assassinatos, né, esses crimes, mas eram associados a um lobo ou uma criatura primitiva que ficou extinta ou algo desse tipo, mas que isso nunca se revelou verdade e nunca se desvendou esse caso. E é legal que como o filme pega uma lenda muito rasa e simples e transforma numa metáfora muito mais poderosa. É aqui que o filme brilha, na questão de trilhar em vários caminhos. Horror, ação, nessa questão do conspiracionismo, sabe? A crítica à elite, aos grandes poderes que manipulam. Cara, eu acho isso aqui muito legal, muito bem escrito, muito bem executado. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, peço a gentileza, deixem seu like, isso ajuda bastante o canal a ser recomendado para mais pessoas. Caso tenha caído aqui de paraquedas, faço o convite para você se inscrever também. Caso tenha interesse, pode se tornar membro, ajudando o canal financeiramente. E se gostaram do vídeo, deixem aqui os comentários, por favor, sua opinião a respeito do filme, do vídeo. Podem trazer sim indicações de filme, porque eu leio todos os comentários, respondo todos na medida do possível. A ideia é essa, criar uma comunidade ainda mais forte, mais unida, para a gente trocar ideia aqui sobre filmes, séries e, assim que possível, o seu filme que você me pedir, vou trazer aqui para fazer uma resenha. Obrigado pela audiência de sempre, um beijo e eu vejo vocês nos próximos vídeos.